Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo estudando? Olha só que coisa! A gente teve alguns anúncios de concursos essa semana, hein? Polícia Civil, concursos ótimos para que você que já está estudando se inscreva e participe, continue estudando através dos nossos canais e aqueles que estão chegando agora que também entendam o conteúdo, que se familiarizem com o que a gente faz aqui toda semana e que estudem com a gente também, tá legal? Eu vou começar já pedindo, como a gente faz toda semana, deixa eu até avançar na telinha aqui, pedindo a colaboração de vocês para deixar o joinha, inscreverem-se nos canais aqui, Professor Arnaldo Vieira e também da Doutor Concursos, tá? E mandar o seu comentário que a gente sempre lê aqui, sempre que possível, tá legal? Vamos entrar então, assuntos dessa semana, vamos lá? Atualidades de nível nacional, gente. Reforço da vacina. Já era esperado. A gente até, inclusive, falou em vídeos anteriores, falamos dessa importância que iria, de uma maneira geral, fazer parte dessa importância na questão vacinal, né? Essa terceira dose para as pessoas que forem imunizadas. Há, inclusive, uma explicação até lógica por que nós precisamos tomar o reforço da vacina. Com o tempo, com o passar dos meses, as vacinas elas vão perdendo um pouco a sua eficácia. Imaginem só, se a gente pudesse fazer um comparativo bem tosco aqui, tá? Imaginem um castelo, tá? O castelo, então, é o seu corpo e você tem as muralhas de proteção. Quando uma invasão, os inimigos estão querendo invadir o castelo, eles vão passar nessas fronteiras, essas barreiras. Então imagine que a nossa primeira proteção vacinal, ou seja, a carga total da nossa vacina, ela represente as primeiras barreiras. Alguns vírus conseguem ultrapassar e destruir essas primeiras barreiras. E aí, quando eles entram dentro do castelo, é que eles vão fazer um grande estrago, não é? Pois bem, o que a gente entende e que a gente hoje sabe, de acordo com o avanço das pesquisas, é que essa cobertura vacinal que a gente tem, de acordo com as vacinas, não impede jamais de que a gente não precise tomar, porque a gente tomei 2 doses, não vou tomar a terceira. Não. Você tem que fazer reforços. Quando a gente era criança, por exemplo, quando você era adolescente, quando você era criança, você tinha que tomar reforço da tríplice viral, da BCG, reforço da vacina de poliomielite, né? Até na fase adulta. Aquelas pessoas, inclusive, que usam, por exemplo, a vacina da gripe, do H1N1, tem que tomar reforço todo ano. Todo ano tem campanha de vacinação para idosos e, inclusive, pessoas que estão no grupo de risco que podem pegar essas doenças. Então, veja, o que o governo informou agora é que o nosso período vacinal, que antes era, a dúvida estava, né, entre alguns meses agora, está liberado se você tomou a segunda dose a partir do quinto mês. Ou seja, se você tomou, deixa eu até avançar num videozinho aqui. Se você está imunizado e já faz 5 meses que tomou a segunda dose, você já pode procurar o pronto-socorro e pode tomar a sua dose de reforço da vacina. Essa ação, essa atitude é extremamente positiva. Inclusive, porque há também a indicação dos cientistas, dos pesquisadores, para que você tome uma vacina diversificada. Se você tomou Pfizer, tome agora a Astra. Se você tomou Corona, tome a Pfizer. Se você tomou Astra, tome a Corona ou a Pfizer, e etc. O que diferenciou também agora é o reforço da vacina da Janssen. Tá? A Janssen era, até então, uma vacina de dose única. É claro também, pessoal, que isso pode ser perguntado nos concursos, mas por que a vacina da Janssen, que era uma vacina de dose única, prometia imunização em dose única, por que agora ela precisa ter uma segunda dose? Veja, é novamente o que eu acabei de contar para vocês nessa comparação até de brincadeira com a questão do castelo. Com o tempo, as nossas cargas vacinais, a nossa carga de imunologia vai baixando, de um modo geral, tá? Bem grosso modo, a linhas gerais, para a gente conseguir compreender aqui na aula rapidamente. Mas também porque há as variantes, elas existem, elas estão aí. Então essas variantes vão, de uma maneira geral, sendo mutantes, elas vão se modificando. A vacina da Janssen, que até então era de dose única, também está sendo recomendada para ser dada a partir de um reforço, quem tomou 2 meses até depois. Essas ações que o Ministério da Saúde está fazendo, na verdade, são positivas. Não são ruins, não. A gente vai ver, inclusive, lá no âmbito internacional, quando a gente chegar, o que está acontecendo na Europa hoje. A Europa hoje é o epicentro da Covid no mundo.
justamente porque a população está negando a tomar as doses excedentes da vacina, de tomar a segunda dose, ou até mesmo a terceira, ou de se imunizar de forma completa. Então, existem essas variações que têm que ser levadas, claro, no nível social, mas o Brasil, hoje, tem, inclusive, dados extremamente positivos, de vanguarda, inclusive, que demonstram, e isso também pode ser questão dos concursos, tá? Como que foi o enfrentamento, como que foi a aceitação da população no âmbito vacinal. Nós temos hoje um dos maiores exemplos no mundo de campanha vacinal. Os nossos números são muito mais baixos, os dados todos que vocês estão vendo aqui de mortes têm caído vertiginosamente por conta da imunização da população. Então nós temos hoje um número grande de pessoas que ainda continua infectado? Sim. Mas e a quantidade de pessoas que vieram a óbito porque não tiveram vacinas ainda continua sendo maior. Então hoje a gente consegue ver cenas como essa de pessoas deixando os leitos de internação, as UTIs fechando, isso é um número extremamente positivo. Que para nós deveria ser, inclusive, algo a ser comemorado, quando uma pessoa toma alta porque enfrentou a Covid, porque ficou internada há tantos meses. E principalmente incentivar a população que ainda não tomou a segunda dose e forçar a tomar, para que a gente não precise chegar como está chegando na Europa, em que há um lockdown que está sendo implantado lá, ou as pessoas que não tomaram a vacina estão sendo trancadas de novo em casa. Então veja, todo esse processo é importante que você conheça, que você entenda, porque os concursos vão perguntar isso com toda certeza, tá legal? Âmbito nacional também, avançando, a gente tem que falar dessa conquista, para falar a verdade, né? O Supremo já tinha atribuído isso, já tinha definido isso algumas semanas atrás, e agora o Senado vota, envia para o Congresso, mas provavelmente vai passar, que é a tipificação agora de injúria racial como racismo, tá? E aí a gente tem que conceituar aqui rapidamente as diferenciações. A injúria racial era até então considerada quando eu fazia uma ofensa racial a um único indivíduo. E racismo é quando eu declarava a todas as pessoas, ou eu destinava a minha ofensa a todas as pessoas que pertencem àquele grupo. Agora, a injúria racial é ataque a todos, de modo geral e de modo social. Essa é a grande diferença que a gente pode colocar também a grossas linhas, mas que também os concursos acho que vão pegar esse pulo do gato, vão fazer essas questões aí para que a gente consiga refletir. O que aconteceu foi que o Senado aprovou, o plenário aprovou a tipificação, né? Foram 63 senadores e todos favoráveis a quem participou da sessão, e o texto agora vai ser encaminhado para a Câmara, né? A proposta aumentou a pena, que era de 1 a 3 anos, vai agora de 2 a 5 e previsão de multa, tá? Isso é importante você frisar. Há um alinhamento, então, do projeto de lei com aquilo que o Supremo já tinha definido, já tinha designado. Somente o ministro Cássio Marques que tinha estabelecido que quem tinha que versar sobre a matéria seria o próprio Congresso, foi o único voto divergente. Mas que, de uma maneira geral, já tinha dito, já tinha mais ou menos estabelecido essa votação. Foi o Paulo Paim, inclusive, que foi o senador que avançou com esse projeto e que agora deixa claro: injúria racial é racismo. Enquanto injúria racial eu tenho uma ofensa de uma pessoa contra outra e tratando especificamente da sua condição ou de uma maneira geral usando o artifício, usando algo para ofender literalmente aquela pessoa, eu ataco a honra daquela pessoa, né? Por conta da sua determinação de raça, cor da pele, etc. Agora é um crime social, é um crime que atinge todo o espectro social. Não somente aquela pessoa, mas toda a raça que está sendo atacada. É uma grande conquista, é uma votação simbólica, importante, mas que faz com que a gente, inclusive, abra os nossos olhares para o racismo estrutural que existe no Brasil há muito tempo. É matéria, tenho absoluta convicção de concursos que vão vir por aí na área de atualidades e também na matéria de direito constitucional, tá? Isso provavelmente também vai ser atingido, vai ser perguntado em outros âmbitos, não somente na atualidades, mas de modo geral vai acabar caindo alguma questão nesse sentido, portanto você precisa saber disso, tem que estar afiado com isso aí, tá legal? Vamos para o âmbito internacional? Âmbito internacional cai aquilo que eu acabei de falar para vocês, a questão do lockdown e dos protestos que estão acontecendo em plena Europa, em países inclusive desenvolvidos, Áustria,
Holanda, Alemanha, países que estão se manifestando contra as novas regras sanitárias impostas pelo governo, pelos governos, na verdade, para conter o avanço da doença. E justamente são pessoas se manifestando porque elas não querem aceitar o lockdown. Atribuem uma espécie de direito de liberdade, uma liberdade de ir e vir, ou uma espécie de de manifestação contrária, porque até grupos anti-vacina estão se juntando aos movimentos. A Holanda, inclusive, teve um problema seríssimo, são 2 dias já de manifestações, de pessoas presas, 19 pessoas foram presas pela polícia por informes da polícia, justamente porque não querem aceitar o lockdown para pessoas que não aceitam vacina. O grande problema, como eu já disse, inclusive em aulas anteriores aqui, em vídeos anteriores, o grande problema da pessoa não querer se vacinar é que além dela se colocar em risco, ela coloca o risco em outro. Por quê? Porque essa pessoa também é um vetor. Ela também pode ser assintomática e passar para outra pessoa. Ou seja, você contamina não somente a você, mas você coloca outra pessoa em risco. As pesquisas indicam, todas elas unanimemente, que há sim a comprovação mais do que matemática de que aquela pessoa que se imuniza, aquela pessoa que toma o ciclo vacinal completo, não desenvolve quadros graves da doença. Lá na Europa, essas manifestações têm tomado outro perfil. Têm tomado, inclusive, manifestações em ordens como a gente nunca jamais viu, porque as pessoas não querem. Simplesmente elas são negacionistas ou que elas dizem que são movimentos anti-vacina, que elas têm que ter o direito à liberdade de escolha. O grande problema é que esses países, inclusive, como a Holanda e principalmente a Alemanha, que estão fechando o cerco contra essas pessoas que não estão querendo tomar vacina, estão fazendo com que as pessoas fiquem em isolamento. Lockdown para essas pessoas, ou seja, elas ficam trancadas em casa, elas não aceitam, inclusive me parece que há grandes protestos por conta do passe sanitário, ou seja, a pessoa só pode circular em transporte público, em áreas públicas, ou ela só pode frequentar determinados estabelecimentos se ela mostrar o passe sanitário, ou seja, se ela comprovar que ela está com o ciclo de imunização completo, ou pelo menos parcial. O que tem acontecido? As pessoas não querem tomar vacina, não se vacinaram completamente, podem estar desenvolvendo outras cepas do vírus e colocando mais da sociedade em risco. Ou seja, é um problema que a gente imaginava, né? Onde já se viu a Europa enfrentar movimentações, imagens como essa que vocês estão vendo, pessoas indo às ruas protestando contra o direito de, ou dever, na verdade, né, de se imunizar. Acreditem vocês, na França já aconteceu isso em agosto, principalmente quando Macron determinou que ia obrigar todo mundo a usar o passe sanitário, e agora países mais desenvolvidos, com sociedades mais montadas, mais bem organizadas, estão se manifestando. A preocupação, né, dessas autoridades, inclusive, é por conta da elevação, da baixa da temperatura, né? Nós estamos agora chegando na época lá que é inverno, o Covid desde 2019, 20 e agora vai em 21, pode ter um aumento de casos sim, e com essas pessoas não sendo vacinadas, outras cepas do vírus podem ser geradas ou as pessoas podem até novamente entupir o sistema de saúde, entupindo os leitos de UTI. Veja, é um quadro que a gente jamais impensável a gente poderia imaginar isso na Europa, mas é o que está acontecendo lá e você tem que saber dessa informação. Então, países estão populações de países estão se movimentando para não tomar a vacina, acreditem vocês. Né? Enquanto aqui no Brasil a gente estava desesperado para tomar qualquer vacina que viesse. Pois é, informação para você ficar antenado e saber o que está acontecendo, tá? E por fim, as eleições no Chile. O Chile tem passado por maus bocados, tá? O Chile é país vizinho aqui na América do Sul. Nós temos várias relações com o Chile, muita semelhança. É um destino turístico, inclusive para vários brasileiros, mas desde 2019 há um turbilhão político lá também que não está fácil. Esse final de semana, inclusive, os resultados todos indicam que lá vai haver uma eleição no segundo turno e que vão ficar entre dois candidatos, o José Antônio Cast e o Gabriel Boric, um da extrema direita e um da esquerda. Mas são 7 candidatos ao todo. Tem até candidato lá que nem fez campanha, que está em alto exílio nos Estados Unidos e fez campanha à distância. Mas a situação lá no Chile é uma situação um pouco atípica. Inclusive, nessa semana que passou também, o presidente Sebastião Pinheira não teve o processo de impeachment caminhado. Ele está envolvido num problema lá seríssimo, ele e a família dele, de corrupção. Os documentos vazaram no Panama Papers.
São documentos que comprovam que ele tinha, a família dele tinha negócios com mineradoras e que, inclusive, quando ele ganha a presidência, quando ele vence, porque ele já é presidente, ele está na reeleição, quando ele se reelege, quando ele se elege pela primeira vez, ele tinha acordos com companhias de mineração, mas que era um acordo de compra e venda, e que isso foi descoberto porque a empresa acabou tendo os documentos vazados. Então ele sofreu um processo de impeachment, mas não caminhou, ou seja, ele vai terminar o mandato, ele tem que terminar o mandato em 2022, mas agora as eleições lá já estão avançando. Então, a situação lá fica ainda meio sem saber. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, as eleições lá não tinham dado um resultado total, ainda havia totalização dos votos, mas deveria, então, pelas projeções, haver segundo turno lá e vai ficar polarizado entre o candidato como Cast, que é de extrema direita, vem com um discurso muito conservador, teria até anunciado que vai desmontar alguns ministérios, Ministério da Mulher, Ministério da Diversidade Social, influenciar inclusive na questão da educacional. Tem uma reforma constitucional que está prevista para acontecer no Chile, e isso também ainda não vai chegar no mandato desse próximo presidente que vai entrar, mas ele já tem anunciado, inclusive, se ele ganhar, ele vai interferir em algumas mudanças da Constituição lá. E, em compensação, do outro lado, a esquerda apresenta o candidato, que é o Boric, que defende um modelo de bem-estar social europeu. Tem pregado, por exemplo, a questão da previdência social lá, com altos salários, na verdade, é uma nova equação que está sendo feita lá para as aposentadorias, mas o Chile é um país que tem enfrentado algumas dificuldades econômicas, vindo de um processo com a queda do governo Pinochet no final dos anos 80, depois com uma reconciliação, ou seja, uma nova política de conciliação de lados lá, mas que, de uma maneira geral, essas políticas não acabaram dando muito certo. Foram 20 anos de uma política economicamente estável, mas que ainda acirrou alguns ânimos. Há um problema educacional sério no Chile, principalmente por conta da privatização que foi feita em alguns setores lá da educação e da saúde, alguns setores da sociedade que, inclusive, muito focados nessa questão da privatização e do seguro social. Então, de uma maneira geral, há um movimento anti-governamental e de direita radical que estão se opondo ali, mas são vários candidatos que estão se propondo, e a eleição ainda muito em aberto e totalmente pluralizada. Eu vou acompanhar e vou trazer para vocês aqui o resultado da eleição nos próximos vídeos, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, para essa semana é só. Deixa o seu joinha, tá? Inscreva-se nos canais aqui, Doutor Concursos e do Professor Arnaldo Vieira, esse meu canal aqui, que a gente faz toda semana esse vídeo com muito carinho, para que todos vocês continuem estudando e saibam o que está acontecendo aí no mundo, que pode ser exigido para vocês nos concursos, tá legal? Não deixe também de deixar o seu comentário, dizer o que você está achando aí das próximas provas que vão vir, se você está estudando. Se tem alguma dúvida, pode tirar aí com a gente e a gente agradece muito por todos vocês, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem e até lá.